compartilhar uma palavra ao seu coração. Ela se encontra lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 9. Segunda Reis, capítulo de número 9, nós vamos fazer uma leitura do versículo 17 até o versículo 20. Amém? Conseguiram achar? 2 Reis, capítulo de número 9, versículos de número 17 até o versículo de número 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte: há paz? Existe paz? Foi o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando estes a eles, disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Até aqui está bom, Deus. Aleluia. Gostaria de falar com vocês essa noite a respeito de um tema chamado Loucos por Jesus. Loucos por Jesus. Glória a Deus. Essa passagem que nós lemos fala a respeito de um homem que foi escolhido por Deus, foi levantado por Deus, e um homem que causou um grande estrago no campo do inimigo. O nome desse homem chama-se Jeú. A gente já mencionou a respeito dele um tempo atrás, e eu volto a ministrar a respeito desse homem chamado Jeú. E Jeú ele foi escolhido por Deus com uma função. Basicamente, nós podemos resumir a função e a escolha de Deus numa frase: que ele levantou Jeú para destruir as obras das trevas. Essa era a função de Jeú. Jeú ele vai ser ungido para fazer uma coisa: destruir as obras das trevas. Mais especificamente, quando você analisa o contexto bíblico aqui, você vai ver que essa destruição das obras das trevas envolve destruir o culto a Baal, que era o culto predominante na época, destruir com o engano e a mentira que o povo estava, porque eles estavam sendo enganados por meio do pai da mentira, que é Satanás, que usava através de um ídolo chamado Baal para corromper toda a nação de Israel. Jeú vai ser levantado para poder destruir também Jezabel, que é a rainha da época, e ela era, apesar de ser uma rainha, ela não andava de acordo com a vontade do Rei dos Reis, não andava de acordo com a vontade soberana do Senhor, e o que acontecia? Ela liberava maldição sobre toda a nação, e ele vai se levantar, Jeú vai ser levantado para poder exterminar, tirar da história, exterminar do mapa, acabar com qualquer outra alternativa da casa de Acabe. Então, basicamente, são essas as situações que Jeú vai ser levantado por Deus. Ele vai destruir as obras das trevas. Para que você possa entender um pouco mais, talvez seja interessante você entender que Jeú é narrado também em 1 Reis, capítulo 19. Lá informa algo a respeito da sua unção. 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 17, diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, unja Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael,
Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E assim segue a narrativa bíblica. Mas isso é importante falar para você, porque esse homem chamado Jeú, ele foi levantado com um propósito. Deus o levantou para destruir. Deus o levantou para acabar. E acabar com o quê? Acabar com as obras das trevas. E ele vai viver obcecadamente esse propósito. Ele vai viver intensamente esse propósito para Deus. Eu diria que ele vai viver loucamente esse propósito para Deus. Quando eu falo louco, o que vem na sua cabeça? Além de aquele homem e mulher Pinel, né? Um homem e mulher que tem distúrbio mental. O que mais a gente pode usar como algo? Já deve ter ouvido essa expressão, puxa, que louco! Essa interjeição que eu acabei de fazer é para algo bom ou para algo ruim? Para algo bom, né? Quando alguém faz alguma coisa muito extraordinária, uma das frases que nós utilizamos, puxa, que louco meu! E esse louco não é no sentido de que a pessoa é lunática, esquizofrênica, tem alguma debilidade mental. Não. Esse louco é uma referência, é que ele faz algo extraordinário, que foge do ordinário, que vai além do natural, algo incomum, algo singular, algo único, algo que os demais, por mais que tentem, não fazem ou não conseguem fazer. Mas ele tem essa capacidade de fazer algo que os outros olham e falam, puxa, que louco, que coisa louca. Então louco tem dois sentidos. Tem o louco no sentido, deixa de ser louco, que é algo ruim. Alguém faz algo ruim para nós e para com essa doideira, com essa loucura. Deixa de ser louco, deixa de ser louca. Você age como um louco, você age como uma louca, aí é algo negativo. Mas quando alguma coisa assim muito fantástica acontece, uma das expressões que nós usamos também é: uau, que loucura! Você viu o que ele fez? Que louco! Que louco que louco ele é! Como é que ele consegue fazer tal façanha, tal proeza? Essa segunda explicação que eu acabei de dar são referências a esse homem chamado Jeú. E diante disso eu quero questionar, perguntar a você: qual é o seu nível de loucura por Jesus? Qual é o seu nível de loucura por amor ao seu Senhor? Qual é o seu nível de loucura para viver a vontade de Deus? Qual é o seu nível de loucura para poder viver em santidade? Qual é o seu nível de loucura para poder estraçalhar com as obras do inferno? Qual é o seu nível de loucura para poder destruir as obras de Satanás e seus demônios? Essa pergunta eu creio que é interessante porque ela vai determinar o seu foco de vida. Porque se você foi chamado para viver algo extraordinário, e se a sua vida não impressiona a ninguém à sua volta, quanto menos talvez a você mesmo, então há um bom indício que você não está vivendo essa loucura por Jesus. Por isso que eu intitulei essa mensagem Loucos por Jesus, porque eu creio que essa passagem bíblica que eu li e a história desse homem vai nos inspirar a ser louco por Jesus. Amém? Então eu gostaria que você entendesse que Jeú, ele tinha um foco. Diga comigo, um foco. Não tinha dois, não tinha três, não tinha quatro. Ele tinha um foco. As demais coisas, elas eram associadas a esse foco. Todas as demais coisas da vida desse homem, com certeza via outras coisas além de matar. Ele também respirava, comia, se alimentava, dormia, fazia uma série de atividades. Mas a principal deles era matar. E especificamente, você entende o contexto, nós estamos falando do Antigo Testamento, não estamos falando da Nova Aliança, não temos permissão para sair matando ninguém, mas o que está acontecendo ali é que ele foi levantado por Deus para destruir as obras das trevas. E naquele contexto, a destruição passava por uma destruição física mesmo. Então, Deus o levanta, por meio de Elias, Deus o levanta e o unge com uma finalidade, com um propósito. Olha a frase que eu falei, ouça a frase que eu falei. Deus o unge com um propósito. E diante da unção que ele recebe de Deus, ele vai cumprir um propósito. Esse propósito vai obcecá-lo. Esse propósito vai ser a obsessão da sua vida. Esse propósito vai ser a razão da paixão do seu coração. Esse propósito vai fazer ele se mover em relação ao futuro. Esse propósito que gera esperança de acordar, trabalhar para poder cumprir esse propósito. Então Jeú era um cara focado. Quando a gente fala de focado, talvez você pense no mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho
quando você vai fazer uma entrevista empresarial, uma entrevista para poder obter uma vaga, uma das coisas que aquele entrevistador está buscando em você é saber qual que é o seu foco. E se você tem a capacidade de andar debaixo de um foco definido. Porque a partir do momento que você entra para aquela empresa tem a sua metodologia de trabalho, tem a sua visão, a sua missão, os seus valores, e ela vai te convidar a você ter o mesmo foco que eles. Porque caso contrário, se você não tiver o mesmo foco que eles, depois de 3 meses, você vai ser convidado a se retirar e você vai ser promovido para o mercado de trabalho novamente. Para você buscar uma nova alternativa para você trabalhar. Porque você não foi focado com aquele foco que estava muito bem definido naquela empresa. Se assim é para a empresa, às vezes nós podemos achar que a igreja é algo diferente, mas não é. A igreja foi levantada com um foco. A igreja do Senhor Jesus, da qual eu e você fazemos parte, do qual você e eu fazemos parte, ela foi levantada em função de um foco. E quando você lê a Bíblia, por exemplo, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, lá fala que o Filho do Homem, Filho de Deus, ele foi levantado para destruir as obras do diabo. Jesus, ele foi levantado com um propósito. E o propósito foi destruir as obras do diabo. E ao destruir as obras do diabo, ele conquistou a nossa salvação. Ao destruir as obras do diabo na cruz, ele conquistou a sua e a minha libertação. Ao destruir as obras do diabo, ele conquistou a cura para a nossa alma, a restauração plena para a nossa história, uma vida abundante em vida na terra e uma vida eterna para toda a eternidade. A vida eterna da eternidade é uma coisa interessante. Mas aí você conseguiu entender de forma dupla até mesmo aquilo que eu acabei de falar. Isso é muito, né? É bom entender 2 vezes a mesma coisa. Isso é muito importante. Então você consegue entender que de fato Jesus foi levantado com um foco muito definido. E o seu foco era arrebentar com as obras de Satanás, destruir as obras do diabo. Quando eu falo destruir as obras do diabo, você se empolga? Sim ou não? Eu me empolgo. Dá um negócio aqui dentro, dá vontade de sair destruindo as obras do diabo mesmo. Por que isso? Porque eu creio que de fato Jesus mora em mim, assim como mora em você, somos igreja, e ele continua fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que fez ele largar a glória do Pai e vir a essa terra para destruir sobre Satanás. Só que agora ele faz isso através de você e através de mim. Amém. E ele vai fazer isso todos os dias, até que todos os seus inimigos possam ser colocados como estrada debaixo dos seus pés. E ele vai fazer isso através de mim e de você. Amém, querido? Agora é importante você entender que Jeú tinha consciência de batalha. Ele tinha consciência de batalha. Diga comigo, consciência de batalha. Consciência de batalha. Por que pedir para falar isso, pastor? Porque se nós não tivermos uma consciência de batalha, nós podemos interpretar que nós estamos vivendo um tempo apenas de entretenimento. E se nós tivermos uma consciência de entretenimento num dia de batalha, sabe o que vai acontecer? Perderemos. Facilmente perderemos. Porque numa batalha você não tem espaço para brincadeira. Numa batalha você não tem espaço para cochilo. Numa batalha você não tem espaço para comer mais um pouquinho. Porque quando o inimigo vem, vai falando. Quando o inimigo vem, é o momento da batalha acontecer. Agora, além de uma consciência de batalha, outra coisa que Jeú tinha é que ele estava preparado para a batalha. Ele sabia que ele foi levantado para batalhas e ele estava preparado para a batalha. Essa preparação para a batalha eu gostaria de chamar ela do seguinte modo: Jeú sabia usar a espada. Diga comigo, Jeú sabia usar a espada. Jeú sabia usar a espada. Que você sabe, não tinha sido inventado ainda a AK-47. Aquela metralhadora poderosa que você pode destruir seus inimigos com muito mais facilidade. Mas naquele contexto já existia espada, ok? A espada já existia. E a espada é justamente o elemento, ou melhor, o instrumento que Jeú vai usar para poder desempenhar a sua atividade. Amém? E como tudo que a gente está falando na verdade é uma coisa literal, para falarmos de algo espiritual, você já deve estar entendendo, porque você é muito inteligente, com certeza você já sabe o que eu estou falando, qual espada estou me referindo. Mas se você tiver algum tipo de dúvida, a gente pode abrir a Bíblia e poder entender melhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai falar um pouquinho que espada que é essa. E quando você abre a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12,
A palavra de Deus se refere à própria palavra no seguinte sentido. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, qualquer, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Agora, uma pergunta muito lógica. Como eu disse, vocês são muito inteligentes, vão poder me responder com muita facilidade. Uma espada, ela cumpre o seu objetivo quando? Quando ela está dentro da bainha ou quando ela está fora da bainha, na mão do seu guerreiro, em frente ao seu inimigo? Fora não. Tem que estar na mão do guerreiro, certo? Aí já estamos falando algo que pode parecer muito lógico, mas que é importante. Não basta ter a espada, tem que saber usá-la. Não basta ter a espada, ela tem que estar desembainhada. A expressão desembainhada vem da bainha, no sentido aquele recipiente, daquele utensílio que envolve a espada. Diferente da aljava, que é da flecha, mas da espada. Por isso que a gente fala assim: Senhor, me dá anjos com espadas desembainhadas. A ideia é de que os anjos puxaram a espada para a batalha contra o inimigo. Eita glória! Gostou do? Dá uma vontade de trazer uma guerra, né? Que coisa maravilhosa esse negócio. A gente nasceu para isso, queridos. Já dá uma vontadezinha, né? De meter uma na cara do cão. É verdade. Por quê? Porque isso está em nós. O mesmo chamado que estava sobre Jeú, que na verdade é específico, matar Jezabel, matar a descendência de Acabe, para poder exterminar com o culto a Baal, para poder acabar com toda a idolatria naquele contexto. Essa unção, ela veio sobre nós através de Cristo Jesus. E essa unção repousou sobre nós, para que nós em nossos dias tenhamos a mesma ousadia, a mesma coragem, a mesma agilidade, para poder usar essa espada. E esse uso da espada, com certeza, não é contra o nosso irmão, é a favor do nosso irmão, e é contra Satanás e seus demônios. Amém, querido? Glória a Deus. Às vezes é a favor do nosso irmão, porque o nosso irmão, às vezes, sabe aquele negócio que às vezes vem alguma coisa e gruda no irmão? A hora que gruda, a gente pega a espada e arranca só o que gruda. Amém? Só o que gruda. O discipulado é uma benção, a gente faz isso, né? Você está andando para lá, só um pouquinho, fica parado, só um pouquinho. Pronto, saiu. Aleluia. Mas não é contra o irmão, é a favor do irmão, é para tirar aquilo que não é dele, é para arrancar aquilo que não foi Deus que colocou. Amém? Agora, quanto o inimigo, não é assim, fica parado só um pouquinho, a gente tira da bainha e vai para as cabeças, vai para cima e vai para arrancar as cabeças. Essa é a ideia mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu creio que ao falar isso para vocês, o que eu estou tentando dizer também nessa palavra é que Deus precisa de jovens. Deus precisa de jovens que de fato queiram gastar as suas vidas para Jesus, que de fato queiram dar as suas vidas para Jesus, não apenas como algo litúrgico, religioso, formal, não apenas como algo que envolve um culto de celebração, um culto jovem, uma célula ou um momento discipulado, mas eu creio que de fato essa mesma expectativa que Deus tinha ao levantar esse homem chamado Jeú na sua geração, Ele tem conosco. Agora, Ele espera que nós possamos aceitar esse desafio. Ele espera que nós possamos dizer: Senhor, eu quero gastar a minha vida para cumprir com o Teu propósito. Eu quero gastar a minha vida para cumprir com o Teu propósito. Eu não quero gastar a minha vida para cumprir o meu propósito, mas eu quero gastar a minha vida para cumprir o Teu propósito. Então, por isso que eu falo essa frase muito simples, mas que eu creio que é importante você entender que Deus precisa de jovens que de fato queiram gastar a sua vida para a glória de Deus. Agora, esses jovens precisam ter uma característica, e essa característica é a ausência do medo, porque o medo, ele não é bem-vindo numa batalha. Numa batalha, o medo, ele faz o valente perder antes de lutar. O medo, ele paralisa, o medo, ele atrofia, o medo, ele impede todo o potencial de ser utilizado. Alguém que é dominado pelo medo, ele está fadado, por mais bem treinado que seja, por mais
aperfeiçoado que seja o seu material bélico, ele está fadado ao fracasso antes mesmo da exposição à batalha. Ele já perdeu e não sabe disso. É por isso que essa unção que vem sobre nossa vida, essa unção de amor do Senhor, ela vem sobre nós e uma das primeiras coisas que ela faz é arrancar de nós o medo. Por isso que a Bíblia fala que o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Detalhe importante para você entender: quando você faz uma pesquisa mais aprofundada da palavra todo, você descobre que significa todo, ok? Então você pega a palavra todo, você vai no original, e ao final você descobre que significa isso mesmo, todo. Então é tudo que envolve a palavra todo, amém? Eu sabia que você estava esperando alguma coisa nesse sentido, por isso que eu queria dar essa informação, porque não é todo mundo que faça o que eu fiz e poder saber isso que eu soube, né? Então eu já estou explicando. Quando a versão que eu falo ali, que o perfeito amor lança fora todo o medo, é verdade, é verdade, todo o medo. E por que eu falo que precisa lançar fora todo o medo? Porque o medo nos impede de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. E se o medo nos impede de fazer aquilo que fomos chamados a fazer, o medo nos impede de destruir as obras do diabo, tanto em nossa vida, quanto na vida das pessoas à nossa volta, quanto cara a cara com o inimigo. Amém? Você consegue entender isso? Sim. Então nós precisamos, assim como Jeú, de uma consciência de batalha. Nós precisamos estar muito hábeis e dormir com as espadas. É importante você entender que isso, se você for ver algum documentário de guerra, você vai ver que até eles brincam, né, no exército, quando você se alista, quando você está autorizado para você manejar uma arma, a primeira coisa que eles dão para você uma arma e eles falam assim: pronto, essa aí é sua mulher, durma com ela. Agora é você e ela. Nunca tira a mão dela. Você não pode ser visto sem. Você vai para o banho, vai com ela. Você vai entrar numa água, no riacho, vai com ela. Você vai passar por debaixo de um arame farpado, você vai ficar com ela, porque ela é a garantia de que você vai vencer. E de fato os soldados precisam entender isso. Eles são treinados a fazer isso, porque na batalha a única coisa que dá garantia de que eles vão vencer é estar unido com a sua arma. Amém? Amém. Você conseguiu entender? A ideia da mulher pode ser, no caso, mulher pode ser o homem, tá bom? Meu Deus do céu! Eu percebi que algumas irmãs estavam desconfiadas. Meu Deus, pastor! Desesperado, claro! E eu sei que a maioria de vocês nem entendeu isso, porque vocês ainda não sabem o que significa isso de fato, né? Mas vamos saber em nome de Jesus. Vamos saber em nome de Jesus. Queridos, perceba o seguinte: quando eu falo de loucos por Jesus, estou falando dessa loucura desse camarada chamado Jeú. E você precisa entender que a Bíblia fala que nós fomos alcançados pela loucura da pregação do Evangelho. É assim que o apóstolo Paulo explica. Ele fala que aquilo que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Mas nós fomos alcançados por essa loucura. Fomos alcançados pela loucura da pregação do Evangelho. E é justamente por essa loucura da pregação do Evangelho que nós vamos destruir as obras de Satanás. Nós vamos destruir todo engano, toda mentira, toda fortaleza da mente, todo obstáculo que impede as pessoas de conhecer o Senhor. Nós vamos destruir toda manipulação. Isso tudo vai acontecer por meio do quê? Por meio de nós podermos entender que essa loucura foi justamente aquilo que nos impactou a entrarmos nesse negócio. E se hoje estamos aqui e somos dele, é porque na verdade a gente deu uma loucurada na gente, a gente entendeu esse negócio e fomos alcançados por aquilo que se revelou para nós como poder de Deus, que para o mundo continua ainda sendo uma loucura. Quando você analisa o amor de Deus, eu não sei se você já teve essa conclusão, mas, querido, eu acho que não tem outra expressão melhor. É loucura o amor de Deus. É loucura. Não tem lógica esse amor. E esse amor de Deus por nós é justamente o amor que Ele também quer receber. Assim como Ele manifestou de forma muito louca o seu amor por nós, Ele também espera que nós possamos responder a Ele com um amor muito louco. Amém? Então é uma loucura de amor. Nosso relacionamento com o nosso Senhor. E quando eu falo de loucura, eu estou falando de extravagância mesmo. Estou falando de extravagância. Essa extravagância do amor. Aí talvez você pense o seguinte: pastor, nós precisamos de extravagância no amor? Eu creio que sim.
Porque o amor só tem uma intenção, só tem um foco, de que é agradar aquele a quem se ama. Então, se eu amo o Senhor Jesus, e eu sou louco, fascinado, obcecado, maluco, doido, varrido de amor por Ele, as pessoas à minha volta em algum momento vão falar: puxa vida, esse Wesley é louco por Jesus. Porque essa loucura impressiona. Lembra que eu comecei falando que alguém pode olhar para outra e, dependendo da proeza que essa pessoa fala, a expressão é: meu Deus, que loucura! Como é que você fez isso? Que louco! Que louco essa sua atuação. Pois é, a loucura não apenas impressiona, mas ela também influencia a outros a também serem loucos por Jesus. Então, nós somos os chamados. Eu creio que cada um de nós aqui, como jovens da Comunidade Aliança, como jovens dessa igreja, temos sido chamados a viver loucamente por Jesus. E extravasar e ter muita extravagância na expressão do nosso amor por Ele. Até talvez você pense: puxa, pastor, mas eu sou um camarada meio sóbrio, eu sou assim, eu sou muito sóbrio. Então eu queria te convidar para você ser bêbado. É verdade. É verdade. Por que tem que ser bêbado, pastor? Jesus veio e me largou da bebida, agora você manda beber de novo? Sim, querido. Porque se você não ficar embriagado da unção do Espírito Santo, se você não ficar embriagado dele, você não vai perder o medo. Quem aqui já bebeu? No tempo do mundo, é claro, você está liberto, curado, salvo, regenerado, transformado, lindo, maravilhoso, aperfeiçoado, quase perfeito. Quem aqui já bebeu no passado? Você bebeu? Tomou um pilequinho? 2 ou 3 ou 4? Robertinho também, Robertinho. Que Deus, Roberto. Não esperava isso de você, meu querido. Antes de você ficar aí como alcoólico, tá? Pensa um pouquinho antes. Alguém chegou a cair assim. Que cobra grande que Jesus fez na sua vida. Que Deus. Que feliz, sabe? De onde Jesus te tirou. Legal, sua sinceridade me ajuda. Mas antes de chegar nesse nível, o nível forte, né? O nível que a gente perde total controle, você lembra que quando a embriaguez veio sobre você, a embriaguez física, ela arrancou algumas coisas que são limitação em termos de relacionamento? Lembra disso? Talvez até foi uma das razões pelas quais você bebeu. Muitos jovens bebem justamente porque eles não conseguem se aguentar. Eles se acham chatos, tímidos, eles acham que eles não têm muita graça, então eles bebem. Para quê? Para ficarem eufóricos, para ficarem alegres, para perderem todo o medo. A famosa frase, né? Se eu bebo, eu consigo chegar nas meninas. Amém? Meu Deus. Ai, não estou entendendo nada, né? Você entrou no tudo, né? Não entendo. Não entrou na loucura aí. Vai entrar. Daqui a pouco entra. Mas isso gerava o quê? Uma ausência de medo. Então, um camarada tímido, um camarada um pouco, sei lá, que não tinha talvez muita habilidade de se expressar, de falar de um modo assim, sem muita trava. Ele bebia, ficava um tanto quanto entorpecido, na verdade ficava um pouco sedado os seus sentidos, e aí então ele ganhava coragem, ganhava bravura, perdia o medo. Essa é uma das principais razões que faz até hoje, infelizmente, muitos jovens beberem. Eles querem, na verdade, ser alguma coisa que não necessariamente são, e que conseguir alguma coisa que não necessariamente conseguiriam se estivessem sóbrios. E eu creio que Jesus entende isso muito bem. Deus, na verdade, entende o poder da embriaguez. Tanto é que Ele nos deu o privilégio de ficar embriagado depois de crente. Olha, a diferença da nossa embriaguez. A diferença da nossa embriaguez é que ela não dá dor de cabeça, ela não gera filho depois de 9 meses, ela não faz a gente ter AIDS, ela não nos torna homossexuais, porque você sabe que dependendo da situação o embriagado pode ter problemas sérios.
Ele pode ficar completamente confundido. Porque beba Todos esses problemas, todas essas situações, todas essas, não tem. Essa embriaguez, ela arranca o medo e ela não dá dor de cabeça, não dá nenhuma alteração física, não dá cirrose no final de um tempo, não faz a gente vomitar, não faz a gente ficar com a cara dentro de uma privada vomitando, não faz a gente passar vergonha na frente de todo mundo pela nossa situação deplorável. Não. Essa embriaguez, eu estou falando daquela que o apóstolo Paulo fala na igreja de Éfeso. Ele está falando que nós não devemos embriagar de vinho. Repito, nós não devemos embriagar de vinho. Mas nós devemos sim tomar todas no Espírito. Todas. A todas mesmo assim. Para mandar bala. É isso mesmo. O Joel falou, então está aberta a temporada. Manda bala, né? O barco do Joel está aí. Nesse barco do Joel você pode tomar todos. Jesus já pagou a conta para você encher o canequinho e mandar para dentro. Amém? Por que, pastor? Onde você quer chegar com essa explicação toda? Eu quero explicar para você que nós não vamos conseguir grandes coisas para Deus, não vamos destruir as obras das trevas se não for debaixo da unção do Espírito Santo. E quando a unção do Espírito Santo ela passa a nos direcionar, porque você sabe que uma coisa é aquele que não está bebendo, ele controla a situação, e a outra coisa é aquele que está embriagado, o álcool que o controla. Quando nós estamos embriagados do Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos doidão, chapadão, não somos mais nós que controlamos, é Ele que controla. Não é a nossa mentalidade que vai dominar a situação, não é a nossa mentalidade natural que vai fazer as coisas acontecerem, mas agora nós passaremos a viver nas doideiras e doiduras do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? E eu vou falar uma coisa para você que você já sabe, que você é um homem ou mulher espiritual, mas andar no Espírito é uma loucura. É uma loucura. Você não consegue explicar essa lógica do Espírito. Não casa, não entra, não fecha a equação. Não fecha a equação. Todas as demais coisas são explicáveis, são prováveis, a ciência o comprova. Mas a fé e andar no Espírito, ela faz algo que a ciência vai passar a vida tentando entender e nunca vai entender. Porque ela quebra a lógica. Nós estamos falando do milagre. E o milagre é milagre porque quebra a lógica natural. E passa a acontecer algo sobrenatural. Além do natural. Amém, queridos? Deus está nos convidando. Deus quer, em nome de Jesus, levantar uma geração de jovens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Que andam e se movem nesse sobrenatural. Que realizam grandes proezas. E que essas proezas redundem em glória para Deus, porque na verdade todas elas destroem as obras de Satanás. Amém, queridos? Amém. Então, entendo, essa embriaguez, ela te enche de coragem. Essa embriaguez, ela arranca todo o medo. Essa embriaguez do Espírito, ela te enche de poder de Deus. Tudo aquilo que você ficava tímido, sabe, tristinho no seu canto, se achando inexpressivo, se achando ineficaz, debaixo da unção do Espírito Santo você se torna um valente. Debaixo da unção do Espírito Santo você se torna uma pessoa completamente poderosa. Não no seu poder, é claro, mas no poder de Deus. Então, nós precisamos disso. E uma coisa acontece: esse poder de Deus, ele manifesta a justiça de Deus. Então, você percebeu, já deve ter percebido que bêbado, todo bêbado quer ser justiceiro. Já percebeu que bêbado quer ser justiceiro? Não, o bêbado é incrível. Ele sai da boate, sai do bar, aí ele vê uma situação que na cabeça dele está acontecendo uma situação, às vezes nem está. É do tipo assim, um carro passa e dá uma buzinada. Ele quer promover uma justiça ali. Ele vai pegar uma perna assim, vai tentar acertar, porque é uma justiça que deve estar acontecendo. Na cabeça dele está acontecendo uma grande justiça. Então ele vai promover a justiça, porque ele já viu um acidente, alguém que atropelou alguém, que está saindo correndo, tudo na cabeça dele. E aí acontece algumas cenas horríveis, né? Está num carro, vai acontecer uma pedrada de um bêbado, porque achou que você tinha feito uma coisa na loucura dele. Essa é a justiça mundana, carnal e demoníaca. Similar a qualquer tipo de embriaguez de sentimento que a gente possa ter. E na verdade, a gente pode ficar embriagado com uma série de coisas
e viver em função de sentimentos, e viver através da nossa alma. Mas, ser cheio de Espírito Santo não é assim, porque aí não é a nossa justiça que predomina, mas sim a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela promove salvação. A justiça de Deus, ela inverte a lógica. Ela investe naqueles que ninguém investe. A justiça de Deus, ela faz a paz entrar aonde a guerra predomina. A justiça de Deus, ela traz alegria aonde apenas a tristeza dominava antes. A justiça de Deus, ela traz avivamento. Essa é a justiça de Deus que nós precisamos. E essa justiça de Deus só se manifestará quando nós formos, em nome de Jesus, Jeus, homens e mulheres com essa unção de domínio, de conquista. Homens e mulheres que saem com espadas desembainhadas, sabendo que vão vencer. Eles não estão aí para tentar, eles não estão aí para fazer a luta e ao final perder. Eles sabem que debaixo da unção do Espírito Santo, a vitória já foi dada, já é garantida. E tudo que se precisa acontecer é fluir esse poder. Porque essa loucura toda que eu estou falando, na verdade, biblicamente dita, é o poder de Deus. Ela é loucura para aqueles que olham e falam: meu Deus, que louca a vida desse crente. Mas para nós é poder de Deus. Glória a Deus. Para nós é poder de Deus. É loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos, diz o apóstolo Paulo. E será essa loucura que vai se manifestar para a vida das demais pessoas como poder de Deus também, porque elas também serão salvas. Elas também reconhecerão que essa loucura vai enlouquecê-las de paixão por Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia um pouquinho mais ainda. Gostaria que você pudesse abrir em Salmo capítulo 32. Salmo capítulo de número 32. Quero explicar um pouquinho mais a respeito dessa loucura toda. Salmo de número 32, capítulo de número 32, versículo de número 9. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: ó, não seja como um cavalo. Agora olha para outra pessoa e fala assim: não seja como uma mula. E agora olha para a Bíblia para poder entender que você acabou de recitar o versículo bíblico, tá bom? Então, versículo 9: não sejais como o cavalo, não sejais como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, porque de outra sorte não te obedecem. Você conseguiu entender esse versículo bíblico? Parece bem simples, né? Ele está falando de um tipo de pessoa. Ele está dando exemplo de mula e cavalo, mas não, essas pessoas são seres humanos, tá? Não é mula e nem cavalo. É apenas uma ideia para que nós possamos entender. E similar a cavalos e mulas, o comportamento dessas pessoas em relação à obediência é que determina essa expressão, que eles são como cavalos e mulas. E o que aqui o salmista, Davi, Salmo de Davi, esse está dizendo? Ele está falando que algumas pessoas precisam ser guiadas sempre, precisam ser guiadas por outras. Essas pessoas, elas precisam do, vamos assim chamar, do intermédio de outras para poder alguma coisa acontecer na vida delas. São pessoas que não têm entendimento para seguir. Se depender delas, elas não conseguem chegar a lugar nenhum. Elas ou empacam como uma mula ou disparam como um cavalo. Então, elas, por não terem um entendimento, elas não conseguem cumprir com a obediência. Então, elas precisam sempre ter esse domínio sobre elas. Por quê? Porque senão elas não cumprem com o seu propósito. A força que elas têm redunda em nada. É isso que o salmista está dizendo. Você sabe um cavalo, né? Um cavalo, dentre os animais, assim, é um dos animais que tem maior capacidade de arranque. Tanto é que se faz a comparação de cavalos com motor. Então, o cavalo, ele tem uma força brutal, descomunal. Pois é, mas essa força toda, né, esse poder de arranque todo que ele tem, ele cansa. O cavalo, ele tem uma dificuldade em relação ao ritmo. E é por isso que o ritmo do cavalo é determinado pelo freio da boca dele e por todos os elementos que são utilizados para poder subjugá-lo a andar com ritmo.
Porque se depender dele, ele determina o seu ritmo, e o seu ritmo às vezes não faz chegar a lugar nenhum. Quando você pensa na mula, a mula é o seguinte: dependendo do nível de carga que tem sobre uma mula, ela empaca. E mula empacada, você pode bater nela à vontade. Você pode dar muito nela. Quando ela resolve empacar, não adianta. Então a mula aqui, ela se compara a alguns tipos de pessoas. Eu queria que essa comparação aqui falasse de pessoas que conhecem Jesus, mas que têm esse nível, essa realidade nas suas vidas, são similares a cavalos e mulas. Por outro lado, eu gostaria de falar agora de um outro exemplo, que a Bíblia também dá, e também em Salmos, capítulo 92, versículo 10. Salmo capítulo 92, versículo de número 10. Salmo capítulo de número 92. Versículo 10. Diz assim, esse salmo: porém tu exaltas o meu poder como boi selvagem. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Agora vem outro animal aqui nessa história. Não é o cavalo, não é a mula, e também não é um boi domado. Aqui é um boi indomável. E esse boi aqui está caracterizado como sendo um boi selvagem. O que está falando aqui nesse contexto? Está falando a respeito de uma liberdade. Diferente do cavalo, que não tem, diferente da mula, que não tem, segundo aquele versículo anterior que nós lemos, aqui é um boi que ele vive em função da sua liberdade. E nessa liberdade ele age. E ele age com muita agilidade. Pode parecer muito parecido isso, mas não necessariamente a gente age com agilidade, né? Tem gente que age, mas age com vagareza. Mas esse boi aqui, em função de como selvagem ele é ágil. Ele não cai em laços. Ele é selvagem justamente porque, apesar de todos talvez tentarem abatê-lo, ou escravizá-lo, ou dominá-lo, ou domá-lo, ele conseguiu superar todos os laços que botaram sobre a sua trajetória. Ele não é preso por cercas. Você pode colocar cerca na frente desse boi selvagem, sabe o que acontece? Besteira, bobagem, ele destrói. Na verdade, ninguém doma esse boi. Aí talvez pense assim, talvez quando eu falo, puxa, não estou entendendo, onde você quer chegar com isso tudo? Né? A gente tem discipulado, a gente tem cuidado de pessoas que nos dominam. Pois é, infelizmente tem gente que entende isso. E aí, quando nós entendemos que o discipulado é fruto de manipulação, domínio, nós somos como cavalos e mulas. Mas quando nós entendemos que o discipulado, na verdade, é a liberação de Deus para que a gente possa viver na liberdade, com muita agilidade, alcançar os propósitos do Senhor e quebrar tudo aquilo que fica à nossa frente no caminho, que tenta nos ser como laço e nos dominar, nos escravizar. Quando nós entendemos que o discipulado é assim, aí então vai fluir com muito poder. Por que, querido? Porque a verdade é que a unção de Deus é ela que nos ensina todas as coisas. É isso que a Bíblia fala. Então, quando o discipulador fala conosco, quando a discipuladora fala conosco, na verdade, ele é apenas um instrumento para testificar aquilo que a unção do Espírito ensina dentro de nós. E por isso nós precisamos tanto de pessoas que nos acompanhem, nos cuidem, nos direcionam, nos protejam, nos possam ser provisão, que nos possam colocar limites nesse processo todo. Porque senão, na verdade, essa muita força, ela pode não redundar em nada. Aqui a unção do boi selvagem, ela está ensinando, claro, de uma liberdade. Uma liberdade que o apóstolo Paulo fala, da liberdade do Espírito. Que nós estamos mais escravos agora na lei, que não precisamos mais dela para poder agora viver a vontade do Senhor, porque nós vivemos agora na liberdade. Meu Deus, parece tão louco isso tudo, né? Porque a gente não entende muito o que é liberdade. A gente pensa em liberdade, logo a gente pensa em fazer o que dá na cabeça, né? Essa é a nossa ideia. Mas aqui está falando de uma unção. Está comparando uma unção que vem de quem mesmo? De Deus, a um boi selvagem na atuação. Quando você pensa só o boi selvagem isolado, você vai pensar isso: loucura, muita força, destrutiva, mas sem foco.
Mas quando você entende que é uma comparação da unção de Deus, você entende que é liberdade para poder viver plenamente a vontade de Deus e destruir tudo aquilo que se coloca contra a vontade de Deus, tudo aquilo que se coloca contra o conhecimento do Senhor. Traduzindo, destruir as obras de Satanás, passar por cima, atropelar, arrebentar, colocar o chão e botar o focinho dele no chão, pisando em cima. Essa é a ideia. Quando a Bíblia fala que Jesus fez isso através da cruz, que ele destruiu o poder de Satanás, que ele abateu a força de Satanás, ele fez isso. E a partir daquilo que ele fez, porque nós agora somos dele, ele fala que nós também podemos fazer. Por isso que ele fala assim, ó, você pode pisar em serpente, em escorpião. A ideia de um boi selvagem, indomável, qualquer coisa que tenta domá-lo, dominá-lo, acabrestá-lo, escravizá-lo, não consegue detê-lo. Você consegue entender o que eu quero dizer? Queridos, uma das coisas que mais Satanás tenta é dominar. E como que ele nos domina? Através de freios chamados pecados de estimação que nós gostamos. Esses freios, eles fazem com que nós possamos obedecer aos seus comandos. Como um cavalo que se sujeita com toda a sua força, mas que se obriga a ser sujeitado por alguém que o domina, um cavaleiro, não um cavaleiro, né? Mas um cavaleiro, ou um amazonas, que fica ali dominando, sendo que ele poderia, com um só golpe, lançar fora aquela amazonas ou aquele cavaleiro, mas ele foi dominado. E tristemente, nós temos muitos jovens que vivem essa realidade. Foram chamados a serem Jeus e saírem cavalgando como loucos, porque é assim que ele era considerado. Lembra que o versículo que comecei essa história falando? Aquela passagem bíblica que nós lemos? Havia ali um momento de batalha, mandaram na frente então alguém, um informante, mandaram alguém para poder fazer negociação e perguntou a paz. Ele falou: que tipo de paz? Está atrás de mim. Não voltou ninguém. Ele cai lá de cima, bota lá, aquele que percebe a distância, avisa, está olhando e fala: não voltou e não vai voltar não, mandaram outro. Chegou lá e a paz, que tipo de paz? Porque com Satanás não se faz acordo de paz. Se esmaga a cabeça. E aí o que aconteceu? Volta para trás. Percebendo essa situação, chega um momento que eles ficam tentando ver o que está acontecendo e um deles fala: é Jeú. Por quê? Porque ele vem como furioso. Ele vem com sangue nos olhos. Ele vem com espada desembainhada. Ele vem pronto a vencer. Querido, que coisa linda quando Satanás tem medo da gente. Que coisa mais fantástica. Que triste é quando Satanás consegue colocar medo sobre a gente. E o principal instrumento de medo na vida de um crente é o freio que Satanás usa para poder fazer com que toda a força que Deus nos deu seja controlada, acabrestada, dominada, escravizada por meio de um pecado. Por isso, no nome de Jesus, a unção de Deus tem poder de quebrar o jugo, tem poder de despedaçar tudo aquilo que nos controla. Amém? Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos considerá-la. Nós precisamos entender por que a unção de Deus está sobre a nossa vida. Se não tivermos entendimento por que a unção de Deus está sobre a nossa vida, seremos facilmente dominados. Teremos muita força, como de um cavalo, como de uma mula, como de um boi, mas seremos dominados. O único aqui que não foi dominado, diferente do cavalo e da mula, foi o boi selvagem. Por quê? Porque ele está na comparação de alguém que recebe ordens sobre a cabeça. Quando o profeta Elias, direcionado por Deus, vai lá para poder ungir Jeú, ele unge para quê? Para que Jeú, na autoridade e no poder de Deus, seja alguém que vai marcar sua geração para essa unção sobrenatural. Assimilar de um boi selvagem, ele vai agora destruir, vai de fato passar por cima da cabeça de Jezabel e tudo mais. Essa é a unção que repousa sobre ele. Esse é o poder de Deus sobre a vida dele. Eu estou falando isso porque eu
quero te convidar, em nome de Jesus, a você se apossar dessa realidade. A você tomar essa realidade sobre você. Entenda, em nome de Jesus, que a unção que você recebeu do alto, ela pode quebrar todo o jugo de domínio de Satanás. Porque depois do freio vem o medo. É assim. Assim. O cavalo se assusta, sai disparando. Só que se o cavalo não tivesse medo, ele passava por cima de mim antes de eu fazer. Você consegue entender? Ele tem muito mais força do que eu. Mas ele precisa ter consciência dessa realidade. Se ele tiver consciência dessa realidade, ele é facilmente dominado. A mesma coisa a mula, a mesma coisa o boi domado. O único que não é esse boi indomável, boi selvagem. E aqui, essa selvageria toda, na verdade, fala que ele é controlado apenas por uma coisa: controlado pela unção que o domina. Essa é a unção que precisa dominar. Porque às vezes a gente fica tão preso a estruturas, achando que na verdade são as estruturas que vão nos fazer viver uma grande coisa em Deus. As estruturas aqui estão aqui apenas para poder ser um quadro profético do que você pode viver do Senhor. Você precisa entender isso. Você não pode entender assim que você tem que ser um líder. Você precisa entender que você pode ser um líder. Você não pode entender que você tem que ser um discipulador. Porque se você entende que você tem que ser um discipulador, isso é religiosidade. Aí você precisa de um freio, poder dominar, para você saber o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Agora, quando nós colocamos quadros proféticos na sua frente, é para você saber: esse é o tamanho da sua liberdade. Se mova nela, flua nela, conquiste ela toda, até onde seus olhos conseguem ver. Domine. Essa unção que veio sobre você é uma unção para dominar. É uma unção para poder subjugar a Satanás e não ser subjugado por ele. Essa é a razão dessa unção, querido. Amém? Você consegue entender isso? Sim. Você já orou em línguas alguma vez na vida? Quem já orou? Que seja uma vez na vida, né? Às vezes é tudo que nós precisamos para poder ter um entendimento de que você é cheio do Espírito Santo. Pois bem, se você é cheio do Espírito Santo, sabe que propósito que Ele te deu isso? Não é só porque a gente possa ficar alegrinho, pulando no pé só, dar soco no ar, dar aplauso e ficar aí. Isso é muito bom. Faz parte da chapação toda. Mas é para que nós possamos nos mover como boi selvagem. É isso, querido. Em nome de Jesus. Loucos por Jesus. Nessa loucura, o diabo pira. Amém? Repito. É boa essa. Nessa loucura, o diabo pira. Não é as minas que piram nesse caso. É o diabo que pira. Porque ele avista. Aqui é a ideia do território do inimigo. Ele avista você vindo. Que coisa maravilhosa. Imagina isso, querido. Mas agora você volta para sua casa, né? Depois da nossa comunhão. Imagina aqueles demônios territoriais que ficam na sua rua. Ali eles veem espiritualmente você se aproximando. Eles piram. Não entendo essa linguagem, pastor. É assim que funciona? Claro que é assim. Existem demônios territoriais. Dominam territórios, ruas, regiões, bairros, situações. Se movem em função de algumas realidades espirituais. Imagina como que eles vão perder. Como que alguém fala assim, perdeu o playboy para eles? Como? Quem que vai desbaratiná-los? Quem que vai perder, fazer eles perder só? Você vai fazer isso, glória a Deus, em nome de Jesus. É assim, naquele prédio que você mora, você tem que ter essa realidade. Tome aquele prédio por posse, em nome de Jesus. Tome. Você só conseguirá conquistar na medida que antes você tomou aqui, no Espírito. Amém? Tome por posse. Porque aonde está a espada aí? Aonde está a espada aí? Aqui. Aí, mostra, então onde é que está a espada? É? Aqui. ó. Mas é isso vivo aqui. Porque se ficar só na sua mão, todos os crentes evangélicos. Obrigado, Carlos. Obrigado. Ia confundir os nomes deles. Todos os crentes evangélicos que eu conheço carregam a Bíblia igual você. Nem todos são vencedores. Nem todos
esmaga a cabeça do cão, da serpente. Eu vou terminar, começar com essa passagem bíblica de Isaías, capítulo 49. Quero que você entenda seu chamado em Deus. Quero dizer algumas características do seu chamado em Deus. Isaías, capítulo 49, versículo de 1 a 3. Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 3. Olha, eu queria que você olhasse para você nessa passagem bíblica. Amém? Visualize o seu nome, visualize você. Visualize pela fé Deus falando com você. Diz assim, Isaías 49, versículo 1 ao 13. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Fez menção do meu nome. Aleluia. Fez a minha boca. Onde está a espada mesmo? Eu falei com você. A que mais se aproximou foi a Amy, que ela falou aqui, mas ainda não acertou. Olha aí. Ninguém acertou. Que pena, mas agora todo mundo já sabe, né? Versículo 2. Fez a minha boca. Porque espada no coração também não move nada. Nem na mão, nem no coração. A espada é sua língua. Ó. Amém? Pastor, que loucura. Nunca vi um pastor fazer isso comigo. É só você saber onde é que está a sua espada. Ó. Pastor, mostra ali. O quê? Prendeu com ele. Verdade. Fez a minha boca como uma espada aguda, afiada. Eita, glória. Na sombra da sua mão me escondeu. Ah, eu gosto desse negócio. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, meu povo, por quem hei de ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Esse é o propósito da sua vida. Uma das coisas que Jeú tinha era foco. Eu não consigo ver Jeú preocupado com muita coisa, apenas ocupado com uma. Nós somos uma geração de jovens muito preocupados com muitas coisas, sendo que deve se ocupar com uma, e todas as demais coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Quando o seu propósito é a minha obsessão, quando o seu propósito é a minha paixão, eu posso gastar minha vida bem. Não gaste a sua vida de forma equivocada e errada. Não estou falando que a sua eternidade estará comprometida, mas estou dizendo que você não vai glorificar o nome do Senhor em terra, em vida. Porque aqui, diz assim no finalzinho do versículo 3, através de quem eu hei de ser glorificado. Pensa por 10 segundos. Pense por 10 segundos. Quanto de glória Jesus está recebendo por causa da sua vida aqui na terra? Quanto de glória ele recebeu por causa da sua vida hoje? Hoje, estamos chegando no final do dia. Quanto de glória ele recebeu por aquilo que você fez, por aquilo que você realizou hoje? Na semana que passou, hoje é o último dia dessa semana, né? Começa uma semana nova. O que aconteceu? No último mês agora, acabamos de entrar no novo mês. Quanto de glória ele recebeu? Pense um pouco. Porque esse é o propósito da sua vida. Não é glória própria, não é glória para você mesmo. É glória para Deus. Amém? Você foi chamado para gastar a sua vida na terra para a glória de Deus. E você é um profeta. Amém? Todos são profetas, pastor? Não todos, mas todos podem profetizar. E nesse nível você é um profeta. E você profetiza através dessa espada desembanhada. Precisa bem desembanhada, tem que estar aqui, ó. A ponta da língua, literalmente. Porque é assim que você vence o cão. É assim que você vence a serpente. É assim que você vence o dragão. É assim que você vence o anticristo. É assim que você vence tudo que se levanta contra o conhecimento da verdade. É assim que você vence os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos irmãos, os falsos.
É assim que você vence o falso. É assim que você prevalece através da verdade. É assim. Amém, querido? Amém. Então, quais são as características que você tem sobre a sua vida? Você foi separado para Deus. Amém? Você foi separado para Deus. Diga isso. Em nome de Jesus. Separado, entendeu? Separado. Repita essa palavra. Separado. Separado. Isso é santidade. Santidade é ser separado para a glória de Deus. Ok? Aqui, segundo essa passagem que nós lemos, ele fez da sua boca uma espada afiada, aguda, pronta para destruição. Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele mora dentro de você. Você hoje complementa e faz as obras de Jesus na terra. Porque você é a igreja, você é o corpo, ele é o cabeça, mas você é o corpo. Então, para que ele continue a destruir as obras de Satanás na terra, ele vai usar a sua vida, a minha vida. Então ele fez a nossa boca. Amém? Amém. Querido, isso é muito importante você entender. A sua boquinha linda que Deus te deu é o mais poderoso instrumento nas mãos de Deus para que ele possa destruir as obras de Satanás. Amém? Amém. E aí ele faz algumas coisinhas mais. A solução é tremenda, é completa, né? O que ele diz ali? Ele te cobre com a sua mão. Isso fala de proteção. Ele coloca você na qualidade de uma flecha polida, uma flecha tratada e trabalhada para que ela possa o quê? Acertar o alvo. O alvo. Uma seta, um alvo. Uma seta, um alvo. Uma vida, um alvo. Você é uma vida, você tem um alvo. Amém? Nunca se perca, não desfoque. Desfocar é igual a confusão. Ok? Não seja confuso, não se permita ser confundido. Sobre a sua vida há um propósito, você vai acertar esse alvo. Sabe o que ele faz? Ele prepara para o momento perfeito, ele te coloca na sua aljava. Ah, que coisa linda. E eu gosto de pensar que essa aljava está cheia de outras setas também. Dá uma olhadinha nas outras setas aí. Tem umas setas muito lindas. Tem umas mais lindas que outras. Mas todas são setas preparadas por Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que mais ele fala? Ele fala que você é servo dele. E você sabe que o servo serve para servir, que o servo não serve para servir para dar certo, né? Isso você já sabia. E o servo serve para poder servir a glória de Deus. Esse é o propósito do seu serviço. O seu serviço, o meu serviço é para a glória de Deus. Para que através de nós ele possa manifestar a sua glória na terra. E como que ele vai fazer isso? Atraindo através de nós os perdidos. Atraindo através de nós aqueles que estão perdidos. Amém? Amém. Isso tudo vai manifestar a sua glória. Porque nós vamos destruir as obras de engano, nós vamos destruir as obras de mentira, nós vamos destruir as obras de manipulação, nós vamos destruir as obras de idolatria, nós vamos destruir o orgulho, nós vamos destruir em nome de Jesus. Amém? Amém. Da força de quem? Meu Senhor. Amém. Seremos similares ao quê? Com boi selvagem. Dá uma olhadinha nos bois da sua volta. Tem uns bois não aí? Tem uns olhando muito legal. É pro boi selvagem. Uma boizona. Dá pra deixar pro boizona, né? Mais bonito. Dá pra deixar pro boizona. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé, querido. Vamos orar. Não, glória a Deus. Eu cada um de vocês, eu considero vocês pessoas muito do bom senso, sabe? Eu gosto dessa característica que eu vejo de vocês. Vocês são maduros. Vocês, os jovens dessa igreja, têm essas características, né? São muito sóbrios. Aleluia. Mas eu quero convidar você a se embriagar um pouco. Sobriedade é bom, mas para essa guerra você precisa estar chapado. Você precisa estar dominado por uma força que não é natural.
Você precisa estar dominado por uma unção que arranca todo o medo. Uma das coisas que acontece antes de um guerreiro ser colocado no campo de batalha é ele ser provado nas mais diferentes situações, para que possa ser arrancado uma coisa dele, não é o couro dele, mas é o medo dele. Para que quando ele estiver frente a frente com o inimigo, ele tenha sangue no olho. Entende essa linguagem? Olho vitrado. Você já viu o olho de um cara que cheira? Vitrado. Você já viu o olho de maconheiro? Já viu? Sangue no olho. Sangue no olho. Lá, usa colírio, né? Tem sangue no olho. Cara, vai lá, fica vitrado. Estalado. Essa unção nos deixa assim, querido. Essa unção nos deixa assim. A gente precisa ser assim, sabe por quê? Porque senão daqui a meia hora a gente está assim, é a vida, né? Não. Uma pessoa é igual uma seta. Uma seta alcança um alvo. O alvo de Deus para a sua vida é que você venha destruir as obras de Satanás. Aleluia. Feche seus olhos. Olha ao Senhor. Busque a sua face nessa noite. Busque a sua glória. E assim como essa unção foi derramada sobre a vida de Jeú, que essa unção em nome de Jesus seja derramada sobre a sua vida. Aleluia. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você, minha querida irmã, seja cheia do Espírito Santo. Você necessita dessa unção para que o medo seja despedaçado, retirado. Todo o freio da sua boca seja tirado e a sua boca seja como uma espada afiada. Em nome de Jesus. Que essa espada vai trazer vitórias de Deus. Essa espada vai manifestar vitórias de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Que a força